Outra coisa, Léo, para quem está assistindo, o que você acredita que te ajudou na sua percepção, se fosse para você recomendar para quem está assistindo assim, cara, faz isso aqui que eu acredito que você pode ter bons resultados na sua vida pessoal, na sua vida profissional, baseado nas suas percepções, coisas que você acredita que de alguma forma te ajudaram a chegar onde você está e que pode ajudar quem está assistindo também. Principalmente acreditar de fato, assim, de maneira visceral, que as pessoas elas fizeram o melhor que elas fizeram de verdade. Eu acho que para mim essa é a melhor crença para você conseguir se conectar com as pessoas de verdade. Porque eu falo assim, se eu tivesse que dar um conselho para todo mundo façam boas conexões, se relacione com as pessoas, porque no fim das contas tudo que a gente faz, todas as competências que a gente adquire, se não for para conectar mais gente, se não for para servir mais gente, não tem sentido nenhum. E se a gente não conseguir fazer isso nem da nossa própria família, que é o primeiro grande laboratório, a gente não vai conseguir expandir tanto isso. Mas a melhor percepção para a gente conseguir conectar e ter empatia com as pessoas é de realmente entender que os contextos eles são completamente diferentes e que as pessoas elas fazem sim o melhor que podem. Eu posso falar assim com muita propriedade que eu já atendi mais de 1000 pessoas e eu vi 1000 pessoas contando histórias que num primeiro momento a gente pode até julgar, mas que depois que eles contam o contexto, a gente fala assim, putz, talvez seja a melhor decisão que você tenha tomado naquele momento mesmo. Com os recursos que você tem, me espanta você não ter tomado uma decisão pior, né? Então, essa é uma verdade que assim, eu trago e que eu tento disseminar da melhor forma possível. As pessoas elas fazem sim o melhor que podem, e se a gente começar a olhar para as pessoas com esse viés e mais, confiar que as pessoas podem fazer melhor, a gente gera melhores resultados. Porque um dos problemas de conexão é quando a gente acha que o outro é incapaz. Quando a gente não confia que ele vai dar conta de resolver o próprio problema e por isso a gente tenta resolver o problema dele. Se a gente confiar que a pessoa é capaz de fazer, na maioria das vezes ela resolve. Porque tem alguém confiando, porque tem alguém observando, tem alguém falando assim, eu confio que você vai dar conta de resolver. Então, olhar para isso também é olhar para o melhor das pessoas, olhar para o melhor da decisão. Às vezes a gente tende a querer colocar as pessoas em rótulos, né? Colocar alguns nomes que terminam com ista normalmente no final. E que dá muito errado, porque isso, na verdade, só vai gerar um bloqueio da pessoa. Ela vai tentar se defender de você mais do que confiar em você. E isso não gera conexão nenhuma. Então, a melhor maneira de você se conectar mesmo é entendendo que a outra pessoa fez o melhor. E entender isso às vezes, ouvir um pouquinho mais da história do que você está conseguindo enxergar. E você faz isso ouvindo a própria pessoa fazer, né? Então, se eu tivesse um grande conselho para dar, seria esse. Confiar que as pessoas fazem o melhor. Muito bom. E pensando também aqui em como você vê seu futuro, Léo. Se fosse para você pensar assim, talvez qual a sua ambição, o que você pensa em construir, qual a visão que você tem hoje? Claro que isso pode mudar dentro do caminho. Eu já mudei muitas vezes dentro do caminho, acredito que você também. Se você falou que chegou em determinado momento, você estava na fazenda, estava na administração, estava como terapeuta e foi juntando tudo isso que você teve como experiência para ir cada vez mais criando o Léo de agora e pensando numa perspectiva. A gente não sabe o que vai acontecer, mas pensando em perspectiva da sua ambição hoje, qual seria? É interessante falar isso porque eu passei por um evento esse final de semana, né? O Davi me chamou para palestrar num evento lá, que foi a primeira vez que eu palestrei num palco com os nomes que estavam lá, né? Então tava o João Kepler, tava o Eduardo Chinhachique lá, e eu fui submetido a muita pressão interna, de mim para mim mesmo, né? E eu me senti muito bem lá, sabe? Era uma experiência que eu não tinha passado e eu me senti muito bem. Então, na verdade, eu ainda tô em processo de construir de novo essa minha projeção. Porque realmente eu consegui enxergar uma habilidade que eu nem sabia que eu tinha, que era de conseguir falar para públicos desse tamanho da maneira que eu falei dentro de eventos e fazendo um trabalho vivencial, mesmo com as pessoas sentadas só me ouvindo. Era uma coisa que eu nunca tinha passado. Porque o workshop de constelação ele é muito vivencial no sentido de que você pega a pessoa e bota ela a experiência do campo lá. E lá eu consegui fazer algumas vivências que as pessoas conseguiram perceber isso, sabe? Isso virou algumas chaves na minha cabeça, principalmente em termos da minha própria capacidade. Que eu achava assim, que a minha capacidade era, vamos montar grupos, vamos mostrar essa informação. Talvez eu seja bom para dar aula num formato específico, mas daquele jeito eu nunca tinha feito. E me fez muito bem. Eu recebi ótimos feedbacks.
Eu conversei com pessoas que falaram assim, você já pensou em fazer isso, isso, isso? Eu falei, não, mas vamos conversar sobre isso, né? Então eu ainda estou em fase de conversar com as pessoas para saber o que é que eles enxergaram na minha capacidade, que talvez eu não tenha enxergado, mas que realmente eu consiga fazer e que a gente possa abrir para esse campo. Mas uma das coisas que eu queria mesmo era ajudar as pessoas a se relacionar melhor com as famílias. Eu não sei se a palavra certa seria ajudar as pessoas a perdoar, mas principalmente ajudar as pessoas a talvez não exigir tanto, não julgar tanto os outros, né? Perceber que numa perspectiva geral de sistema, todo mundo tem uma função e que talvez a função que você julga tanto porque ela não é igual à sua é importante para o sistema funcionar. Então, levar esse tipo de consciência é uma das coisas que eu quero fazer. Quais as formas que eu vou fazer, é isso que eu tô pensando ainda. Muito bom isso. E assim, quando você já olha, pelo menos para, opa, eu já tô entendendo algo que eu quero construir, o como vai aparecer no caminho, às vezes o como muda no meio do caminho, mas essa vontade de ajudar, de contribuir, tá aí dentro de você. E até vou compartilhar, eu lembro de uma série que eu estava assistindo, você falou isso, da função de... Às vezes eu olho para a função de uma pessoa e penso que aquilo não tem funcionalidade nenhuma e de repente aquela pessoa está fazendo toda a diferença no ambiente. Eu lembro de uma série que eu estava assistindo que chama Suits e que tinha um rapaz lá que basicamente o grupo estava pensando em demitir ele. Só que aí fez uma pesquisa no ambiente de trabalho e aquele rapaz era quem mais tinha relacionamento bom com as outras pessoas. E percebia que a performance de todos os outros era influenciada positivamente por aquele rapaz estar ali como uma peça-chave, só que aquele rapaz em si não tinha a melhor habilidade de talvez fechamento de novos negócios, mas sem aquela pessoa, todo o grupo seria influenciado para baixo. Então, de repente, tem alguém que está assim, nossa, mas essa pessoa não tem aquela habilidade que eu gostaria que ela tivesse. Mas ela tem uma outra habilidade complementar que pode fazer toda a diferença naquele sistema e que talvez seja fundamental para aquele sistema estar funcionando tão bem como está ou que possa até melhorar.